A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer 3 dinâmicas muito importantes tratando sobre a questão dos desigrejados. A primeira dinâmica que nós queremos trazer para vocês, você vai usar como material didático algumas fotos de várias partes do corpo humano. Então você pode fazer foto, por exemplo, aqui, ó, dos pés, das mãos, ó, dos pés, das mãos, tá? Foto das pernas do corpo humano. Você pode também fazer foto da boca e do nariz, ó, tá? A boca e o nariz. Você pode fazer foto também dos braços, tá aqui, ó, os braços, tá? Foto do braço, da cabeça, ó. Foto da cabeça, tá? Do corpo humano. E no final você faz uma foto do corpo humano completo. Corpo humano completo. Esse inclusive tem mostrando aqui as várias partes do corpo, tá? Então, esse é o material que você vai precisar para essa primeira dinâmica. E é muito importante que você inicie esta dinâmica lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 até o 27. Eu vou pular alguns versículos para nós ganharmos tempo. Mas o texto que vocês vão iniciar para esta dinâmica, para mostrar a questão da importância de estarmos integrados em um único corpo e não separado, como acontece com os desigrejados, que eles não querem fazer parte do corpo, que é a igreja, eles querem estar separados. Então Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 12 até o 27, a começar do versículo 12 ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Aí o versículo 14 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 15: se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou corpo, não será por isso corpo? Versículo 16: e se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, não será por isso corpo? Versículo 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Aí ele ainda continua no versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, versículo 22, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Vamos pular para o 26 para nós ganharmos tempo. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Veja que isso dá a ideia de unidade e não de separação, tá? Versículo 27, para encerrarmos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, como é que você vai iniciar essa dinâmica depois de ler esse texto? Depois que você ler esse texto, você vai mostrar para os seus alunos, que o corpo são todos os membros juntos, tá? Então, deixe isso claro, que um corpo são todos os membros juntos. Uma mão só não é um corpo.
ela é parte do corpo. Um membro, ele separado, ele perde a função de membro. Se alguém cortar a mão de uma pessoa, tirar a mão, ele vai perder a função de membro, porque vai deixar de ser comandado. Então, para que o membro ele possa exercer a sua função, ele precisa estar unido ao corpo. É aí a necessidade de não sermos desigrejados, porque nós temos que estar unidos ao corpo, que é a igreja, né? Então nós não podemos concordar com um membro da igreja, que é o corpo de Cristo, sem estar unido a esta igreja ou sem estar unido a esse corpo, como acontece com os desigrejados, né? Então você pode deixar claro, mostrando cada um desses membros do corpo, que cada membro ele precisa estar unido. Eles não podem ser chamados de corpo se eles estiverem só, né? O nariz somente não é corpo. A boca só, ela não é corpo. Ela está separada do corpo. Do mesmo jeito, o braço, tá? O braço sozinho não é corpo. Ele é parte do corpo. A cabeça também, ó. Então você vai mostrar cada um desses membros separados. A cabeça sozinha não é corpo, tá? Então é muito importante você deixar claro para os alunos que uma pessoa, um membro da igreja, ele é um membro do corpo. Se esse membro se separa do corpo, não quer estar unido ao corpo, ele perde a sua função de membro do corpo, tá? Como eu deixei claro. Então, se alguém corta o dedo, separa o dedo da mão, ele perde a sua função de dedo. Não é isso? Então, é muito importante que você deixe para os seus alunos bastante consciente que um corpo, para ser corpo, ele precisa estar unido, todos os membros. Está aqui, um corpo inteiro. Mão, pé, cabeça, tronco, membro, perna, tórax, abdômen, não é? Pé, tudo. Então, isso aqui é um corpo. Então, nenhuma pessoa que se diz membro do corpo de Cristo, eu sou cristão, eu sou membro do corpo de Cristo, porém eu não quero me unir à igreja. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo, segundo Paulo, tá? Então eu não posso estar separado do corpo como membro, porque se eu me separo, eu deixo de exercer a minha função de membro de um corpo. Então esta é a primeira dinâmica para você usar com os seus alunos, para deixar claro de que um desigrejado é um membro sem função de membro, porque ele não está unido ao corpo. Então, se ele quer se dizer cristão, ele precisa se unir ao corpo, que é a igreja, tá? A segunda dinâmica, para quem tem a lição de escola bíblica dominical, ela trabalha o segundo tópico da lição, mostrando que a igreja, como um todo, ela tanto é um organismo, como é uma organização. Então é muito importante que você trabalhe, por exemplo, com uma foto de um cérebro, por exemplo, né? A foto de um cérebro humano. Então, o cérebro, o que é um cérebro? Um cérebro, ele é um órgão do sistema nervoso central muito importante para o funcionamento do corpo, que é a igreja. Esse órgão, ele constitui a maior parte do encefalo, que está representando cerca de 80% da massa total da estrutura. Então você deve mostrar como é que o cérebro trabalha, tá? Para que o corpo ele se movimente, é muito importante que esse cérebro ele trabalhe de forma organizada. Ele trabalha de forma organizada. Então, a organização, veja que cada parte do cérebro tem a sua função e trabalha com funções específicas para que o corpo ele possa trabalhar bem. Então, o cérebro ele está relacionado com a inteligência, com a linguagem, com a consciência, com a memória,
enfim, com os movimentos do corpo, porque é o cérebro quem manda todo o movimento para o corpo. Além disso, ele é capaz de processar informações dos sentidos justamente mostrando as outras estruturas, né, em relação ao corpo. Então, iniciar um movimento e influenciar o corpo no sentido tanto físico como emocional, ele é a função do cérebro. Então você deve mostrar como ele trabalha tanto no sentido de organismo, tá? Porque é um organismo do corpo humano, mas também no sentido de organização. Cada um dessas partes do cérebro, aqui, ó, o lodo frontal, o lodo parietal, o lodo coccital, né? E aqui tem a parte, ó, o cérebro. Enfim, cada um desses aqui, ó, você veja que tem uma função específica, tá? Então mostre como cada coisa depende uma da outra, para que tudo no cérebro funcione bem, e não apenas o cérebro sozinho. Então, mas o restante tudo funciona bem. Então, se houver uma desorganização no cérebro, todo o restante do corpo ele é afetado. Né? Então, por que as pessoas às vezes fazem coisas erradas, comete crime, porque o cérebro está comandando de forma errada. Né? Porque muitas pessoas praticam qualquer outro tipo de ato que não convém para a sociedade. É tudo o comando do cérebro. Então, você tanto pode mostrar a foto de um cérebro, pode mostrar também uma foto, por exemplo, da anatomia do corpo humano. Tem também aqui, ó, cada um com a sua função e todos eles trabalhando de forma organizada, tá? Você pode trabalhar também, só você colocar no Google, para você pegar uma foto dessa ou dessa aqui, ó. Você bota cérebro humano e o Google vai mostrar. Ou então anatomia do corpo humano. Você vai encontrar isso aqui, ó. Tá? Então você vai mostrar primeiro a foto, né? E mostrar como isso trabalha, mas também vai mostrar como cada parte do organismo humano ou do cérebro humano depende um do outro, para que todo o corpo possa funcionar bem. Então, para o corpo funcionar bem, você não precisa apenas de um organismo, você precisa que esse organismo ele trabalhe de forma organizada. Então é a união do organismo, tá, com a organização. Então esta dinâmica ela é muito valiosa para mostrar a importância também de alguém que não quer fazer parte da igreja, ele vive separado. Inclusive esse nome desigrejado não foi um nome dado por pastores, como alguns imaginam, né? Ah, foi a igreja tal que deu o nome de desigrejado. Não foi. Quem deu pela primeira vez esse nome de desigrejado foi uma pesquisa feita pelo setor de pesquisa do governo federal, que eles, ao pesquisar no Brasil inteiro a questão da população humana, me esqueci agora o nome do que faz a pesquisa, que está fazendo atualmente, né, no Brasil inteiro, essa pesquisa para colher informações da população brasileira. Então eles descobriram um fenômeno. Ao fazer a pesquisa, eles descobriram um fenômeno que muitas pessoas que eles entrevistavam se dizia cristão, porém que não fazia parte de igreja nenhuma. Sou um cristão, mas de qual igreja? Não congrego em igreja nenhuma. Eu apenas sou um cristão. Então eles passaram a dar esse codinome de desigrejados. Tá? Então foi um nome dado por uma pesquisa do... Lembrei, é o IBGE. O IBGE que faz essa pesquisa da população, né, de todo o Brasil. Então quando o IBGE foi fazer essa pesquisa, ele percebeu que havia esse fenômeno, né, de muitas pessoas que se diziam cristãs, mas que não fazia parte de igreja nenhuma. Bom, a terceira dinâmica. Como é que nós vamos trabalhar na terceira dinâmica? Bom, você vai iniciar a terceira dinâmica
esclarecendo que no início da humanidade ela foi marcado por uma constatação de sempre, né? Ficou muito claro que para o ser humano ele sobreviver, ele não poderia estar só. O Senhor disse lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então veja que desde o início, o Deus, quando criou o homem, ele disse que ele não poderia estar só. Então, isso já é a primeira lição para alguém que não quer se vincular a igreja nenhuma, quer estar separado da igreja. Então, o homem, ele, quando Deus criou, né, mostra uma foto de um homem, Deus ao dizer, olha, não é bom que o homem esteja só, ele fez para o homem o quê? Uma mulher. Tá? Então mostra aqui, ó, foto de uma mulher e de um homem, para que eles não estivessem só. E a partir disso aí, Deus formou uma família. Formou uma família. Tá? Então, todo o fundamento do que nós nos tornamos hoje só foi possível porque sempre nós nos mantivemos em grupos. Nunca só, sempre em grupos. Então, o homem, deixe isso claro para os seus alunos, o homem é um ser social. As suas práticas, elas devem ser sempre voltadas de forma que leve em conta a nossa condição de ser social. Então, nada do que nós conhecemos hoje existiria se o homem não trabalhasse em conjunto com os outros. Então, a igreja é um local onde as pessoas se trabalham em conjunto, estão unidas. É por isso que ela é chamada de corpo, né? Então, muito importante você deixar claro para os seus alunos que é a união das forças braçais que mantém indústria, que mantém comércio, que mantém laboratórios, educação e tantas outras instituições das quais nós somos dependentes como seres humanos. Então, essa dependência para a realização de objetivos materiais, ela mantém esse nosso padrão e também os nossos valores. Então, no entanto, engana-se quem pensa que o homem ele necessita de uma vivência em um grupo para apenas manter-se fisicamente e materialmente. Não. A psique humana, ela também é moldada de maneira que nós necessitamos de companhia, até mesmo para manter a nossa sanidade mental. Então, essa dependência leva o homem a não poder estar sozinho. Ele também ele precisa suprir o seu lado espiritual, o seu lado psicológico. Então, isolar-se pode ser tanto um desejo normal, né, para realizar momentos de introspecção, de paz, quanto pode ser um problema relacionado a um distúrbio ou até alguma limitação social. Então, não é normal o homem não querer estar unidos, numa igreja, com um grupo, mas querer estar separado sozinho. Então, a ideia que nós temos de igreja, inclusive o próprio apóstolo Paulo mostra isso, é também de família. Não é de um ser isolado. Deus nunca criou o homem para ele estar só, como nós vimos no texto de Gênesis. Não é? É por isso que a igreja também é tratada como família. Família da ideia de grupo e não de alguém isolado. Então eu espero que essas três dinâmicas ajudem você na aplicação da sua lição para mostrar que a ideia de desigrejado é antibíblica. É uma ideia que foi construída para desfazer aquilo que Deus tem mostrado desde o início de que o homem é um ser gregário e ele precisa estar unidos uns com os outros. Tá bom? Que Deus abençoe e eu espero que essas dinâmicas, cada uma delas, ela ajude você na aplicação da sua aula com os seus alunos.
Deus abençoe, em nome de Jesus.